Fiquei abismado e monologuei no silêncio do coração. Só um minutinho, por favor. Alguém colocou para gravar? Está gravando. Então tá. Coloquei. Tá gravando. Fiquei abismado e monologuei no silêncio do coração. Meu Deus, como é difícil a perfeição! Onde encontrar almas equilibradas para um bom desempenho? Aí comecei a sentir o mau odor da tristeza, até que o padre Galeno tocou-me o ombro, tirando-me daquele marasmo mental. Acho que eu dou uma paradinha aqui, porque chamou a atenção aqui. O mau odor da tristeza. Como a alegria cativa, como a alegria é radiante, né? E a tristeza, ela não é legal, né? Eu vou lembrar agora aqui do meu pai. Papai falava assim, mesmo se você estiver doente, você fala que você está bom. Aí a minha mãe fala assim, não vou putar Roma, você está bem, não, porque toda vez ele está bom. Então, isso que você começou falando aqui agora, Elisa, que a pessoa está tão boa que está nas alturas, né? Esse lado otimista, essa alegria radiante, essa alegria que você tem, né? Que vocês têm, isso traz energia boa. E às vezes, Rômulo, a gente se importar com coisas menores, né? Às vezes a gente se toca por alguma coisa que, na verdade, não tinha aquele sentido, mas aquilo leva a uma preocupação, uma desarmonia, que não era a intenção da coisa, não tinha nada a ver, quem recebe, é aquela coisa que muito se fala, cada um recebe de um jeito, né? E às vezes não tem nada a ver com a ideia inicial de quem projetou aquilo, né? Mas aí vem esse quadro e daí vem a desarmonia, o desequilíbrio por outras questões que você acaba transmitindo em coisas que vêm ao teu redor que não estariam nem ligadas com aquilo que, na verdade, no fundo, te desarmoniza e nem tinha a menor intenção de fazer isso. Mas isso é muito comum. Vibrar, amor. Diga, Janine. Bom dia. Bom dia. É interessante mesmo, né, Rômulo? Mau odor da tristeza. Aí eu lembrei um ditado, um conto zen que diz que todas as vezes que a tristeza bater na nossa porta, a gente tem que abrir, porque ela vai entrar na casa e vai fazer uma faxina, né? Ou seja, vai limpar resquícios que estão ali, só que a gente nunca pode fechar a porta. A gente abre, permite que ela entre, leve o que tiver que levar e vai embora, né? Talvez eu acho que isso é interessante, porque às vezes também a gente negar completamente momentos muito tristes, a tristeza, a gente não permite essa abertura na nossa alma, que faz com que ela leve outros resquícios ali, né, de pensamentos, sentimentos, lembranças, em que aquele momento também proporciona. As lágrimas, né? Lava a alma, né? E esses momentos são aprendizado também, né? Diga aí, Ismael. Não, pode falar, Silvio. Era só isso mesmo. E esse ponto que o Rômulo colocou me lembrou a Cora Coralina. A Cora Coralina, né, sobre um outro aspecto, ela falava assim, que eu nunca estava cansada. Que ela nunca dizia que estava cansada, mesmo trabalhando muito, né, ela ganhava dinheiro como doceira. Exatamente porque nesse momento ela se sentia cansada. Então, ela sempre evitava falar isso, sabe? Então, quando o Rômulo falou esse ponto, eu me lembrei. Vamos deixar a tristeza lavar a nossa alma e seguir alegres. Exalando o perfume do amor. Galeno tocou meu ombro, tirando daquele marasmo mental.
Ele disse com ponderação: Lancelã, nós também temos as nossas fraquezas diante do Cristo que nos acolhe a todos. Aproveitemos, pois, as qualidades. Olha que coisa rica, gente. Aproveitemos, pois, as qualidades. Do 22. E estimulemos as suas virtudes, para que elas possam dissipar o que não convém ao seu coração. Miramês conversava com 22, Abílio, Caena, Fernando e Celes aproximaram-se. Eu e o padre Galeno já tínhamos nos entendido acerca das minhas dúvidas. Estava completamente satisfeito com os argumentos do bondoso padre, que tinha sempre em seus lábios, como magia divina, a palavra certa, reforçada com o amor. Nesse parágrafo aqui, eu lembrei desse pedacinho que eu lembrei muito do César. Tinha sempre em seus lábios, como magia divina, a palavra certa, reforçada com o amor. Partimos da casa do companheiro encarnado, alcançando-nos ao espaço como aves em busca de algo de maior interesse. As estrelas, como sempre, nos fascinavam. Não despregávamos os olhos dos astros faiscantes, sem que com isso nos distraíssemos do objetivo. À direita, eu observava 2 estrelas da minha predileção, quando eu estava na carne, Porcas e Castor. A primeira, que se figura muito maior, distancia da Terra 35 anos-luz, obstando uma engenhosa posição no espaço. Como um mundo de ordem superior, a segunda, em relação à primeira, poderemos considerar uma faísca de luz a brilhar no infinito. Quando eu quis embeber-me em mais observações no universo de Deus, percebi que estávamos chegando a um casarão antigo, onde se notava a serenidade e o ambiente acolhedor. Descemos e caminhamos, sentindo as pedrinhas espalhadas na relva macia. As flores avivavam-nos os sentidos. Toquei uma delas, de leve, uma rosa, cujo vermelho denunciava força, e notei que os pistilos entreabriram-se, como por encanto, despejando em nós um perfume inebriante, mas saudável. Aspirei aquele aroma profundamente, e os outros fizeram o mesmo, admirados todos com a grande oficina da natureza. Entramos. Rômulo, deixa eu só fazer um comentário nessa parte da flor. O Lancelã, ele, eu acho ele muito sutil. Às vezes ele vai colocando aspectos que parecem que não são, que são só descrições, mas pelo menos ao meu ver, parece que ele está só colocando algumas informações profundas para serem refletidas, sabe? Uma delas é ele falando ali no caminho, quando ele fica olhando para a estrela, né, do Pólux e Castor. Ali a gente já fica pensando, poxa, por que ele coloca isso, né? Então ele já começa a colocar essa presença em que está contemplando a natureza, está observando as estrelas, está observando as plantas, e ali ele
chega, vai nas flores, ele fala até o processo dela, né? O processo dela de chegar ali perto, ela se entreabrir e ir por encanto e despejando em nós um perfume inebriante. E saudável, mais saudável. Então, isso aqui, né, ao meu ver, é essa questão de procurar estar em sintonia com a natureza, absorver as suas energias, perceber detalhes, estar ali andando, sentir a energia da árvore, ou abraçar a árvore, sentir o pé no chão. Então, essa presença e conexão com a natureza, quando ele vai colocando esses aspectos que parecem que são ali só descrições, eu sinto que ele também está querendo colocar esse aspecto do como que a gente pode se conectar e estar absorvendo o máximo possível de todo esse nosso entorno, né? O vento que está batendo, o raio do sol, enfim, era esse ponto que eu queria também compartilhar aqui com vocês. Eu acho, só falando a respeito do que você está colocando também, eu acho que ele faz muito uma conexão do todo, né? Porque quando você está integrado com a natureza, você é parte da natureza, nós somos parte da natureza. É porque nós, homens, muitas vezes, nos percebemos como um ser, não é um ser integrado, é como se fosse... Afastado da natureza. Exatamente, como se fosse afastado, como se fosse um ser acima, não era nem afastado, é acima. A gente se coloca como se fosse acima, mas na verdade não, nós somos mais um, nós fazemos parte daquilo ali, daquele contexto inteiro. E eu acho que ele tem realmente uma sutileza em colocar assim, ó, observa que está tudo integrado, que está tudo junto. E quanto mais essa integração for amorosa e perfeita, melhor vai funcionar. Era isso. Ele coloca a natureza como uma grande oficina, né? E na verdade né? E na verdade aspirei aquele aroma profundamente, e os outros fizeram o mesmo, admirados todos com a grande oficina da natureza. Entramos. Era um convento de irmãs de caridade, e na portaria fomos recebidos por várias entidades que nos acolheram com simpatia e dedicação. Adentramos e saímos em um pátio interno, onde pequenas alamedas eram ladeadas por vários apartamentos, com inscrições que indicavam seus objetivos. Fomos levados a um aposento onde se encontrava uma irmã doente, com o corpo alterado pela hemiplegia. Aí o doutor Silvio, o que é hemiplegia, Silvio? É uma metade do corpo paralisada. Está alterado pela hemiplegia. Entretanto, seu rosto parecia aquela flor que nos ofertara a fragrância incomparável. O perfume daquelas pétalas era semelhante ao da sua aura. Era uma flor humana morrendo, pensei. Agora, o Ismael falando dos detalhes, né? Fragrância, perfume da aura. Isso aí eu nunca vi, não. Eu gosto, assim, a aura, eu acho uma coisa tão bacana de ser contemplada nas pessoas, né? Que todos nós temos essa aura, essa energia. Agora, o perfume da aura, olha onde ele foi. Quem primeiro se ajoelhou rente ao leito da enferma foi 22. Buscou a mão da irmã, cobrindo-a de beijos e em lágrimas. Emocionado, diante daquele quadro, chorei também. O coração da irmã, pela análise cuidadosa de Miramês,
pulsava como uma bomba defeituosa. O sangue já encontrava dificuldades inúmeras para a irrigação das células. Os intestinos apresentavam-se atrofiados, assim como estava comprometido o funcionamento do estômago, do fígado, baço e pâncreas. Os rins é que trabalhavam com menos dificuldades, como uma vela de filtro. Mesmo assim, dentro de seus microcanais, cerca de 2 milhões, centenas deles obstruídos pelo ácido úrico, que formava pequenas saliências. Os gânglios, como esponjas, estavam abafados por resíduos de variadas cores. O sistema nervoso não apresentava alteração, quase nenhuma. Segundo Miramês, por se alimentar do fluxo energético emanado do espírito, deixando o campo consciencial tranquilo, à espera da libertação do cárcere da carne. 2 padres desencarnados, preocupados em executar gestos desnecessários, mostravam a intenção de encomendar o corpo na sua linguagem extravagante, em latim. Notava-se que a irmã de caridade percebia a presença dos 2 sacerdotes, embora não desejasse tal manifestação. A humildade não deixara a sua inteligência pedir aos céus que afastassem aqueles 2 espíritos. Não era o meu caso. Quando observei que aquelas entidades estavam prejudicando a nossa irmã em Cristo, a minha reação foi diferente. Tentei me aproximar dos 2 reverendos, que poderia chamar de irreverentes. Mas lembrei-me de que, por intermédio do padre Galeno, seria melhor. Olhei para trás e vi sorrindo, ao lado de Miramês, observando-me. Senti-me constrangido e quis falar ao querido padre, mas ele não deixou, dizendo: já entendi o que queres que eu faça. Vou tentar, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Celes aproximou-se do padre Galeno e passou a fornecer-lhe elementos para que ele se tornasse visível à nossa irmã e aos 2 sacerdotes. Eles ficaram espantados quando Galeno surgiu dentro do apartamento a lhes dizer: O Rômulo, só rapidinho, que me chamou 2 atenções, né, nesse ponto que você leu. O primeiro, né, que eu trago para nós mesmos, né, como 22, dentro de todas as dificuldades que ele tem, a equipe espiritual sabe do potencial que ele tem e de tudo que ele já pode realizar no trabalho. Então, ele é trazido, ele é incentivado a participar, porque sabe que ali ele tem coisas que ele pode oferecer de benéfico para tudo que vai ser realizado. E um outro ponto que eu tenho visto recorrentemente em várias das nossas leituras, quase todo dia. A intenção dos 2 padres era a melhor possível dentro do universo de conhecimento deles, mas não era o que aquele espírito acamado precisava naquele momento, né? Então, mais uma vez, acho que a gente falou desse assunto, acho que pelo menos umas 3 vezes já essa semana. Nem sempre o que a gente imagina que é o melhor é o que está previsto, o que está programado. E a gente tentando fazer o melhor que a gente acha, às vezes a gente está atrapalhando. Nossa, esse ponto que você colocou, ele é tão bacana. E aí eu me lembrei, né, desse ponto mesmo que o Silvio colocou, que foi
a própria metodologia, né, do metomagnetismo. Eu sempre gosto de colocar esse ponto para a gente estar sempre lembrando que quando a gente quer ajudar mesmo, uma das formas que a gente pode fazer é simplesmente envolvendo, orando e tocando o campo consciência alerta daquela pessoa. Ou seja, despertando nela o que ela já tem de mais sagrado. Sem colocar nenhuma ideia, como se colocar sem uma intenção de chegar nesse ou naquele resultado. Só despertando, só amando, só despertando. Esse seria o caminho em que você entrega na mão do mundo maior. Entrega na mão sem colocar qualquer ideia de resultado, de objetivo, para chegar a tal ponto, ou para encontrar cura, ou para afastar as entidades. Não. É só despertar o que é de mais puro e sagrado. Seria aquela magia mental, aquele magnetismo mental mais respeitoso. Porque você não coloca nenhuma intenção. E sim, entrega a linhagem espiritual dela e a própria pessoa, né, despertando o que ela já tem ali de mais sagrado nos campos espirituais, você auxilia a despertar esse potencial dela para que ela por si só encontre esse caminho junto com os mentores da linhagem espiritual dela, sabe? Verdade. E a gente tem mania de primeiro achar que a gente sabe tudo, né? Que a gente conversou essa semana sobre isso, a gente não sabe nada. Mas eu quando mentalizava, por exemplo, uma pessoa pedia para eu rezar, né? Então, por exemplo, a Elisa falou para mim, Roma, eu estou com pressão alta, mentaliza, e ficava aqui, abaixa a pressão. Não, é rezar, né? Por orar. O mundo maior sabe tudo e a forma melhor de fazer tudo, né? É interessante, porque quando a Ismael falou dessa forma, pela primeira vez, logo que a gente entrou no grupo, e fez total sentido, assim, para mim, e aí eu passei a usar sempre dessa forma, mas às vezes, né, quando você vê um caso, alguma coisa que está mais, aí você tem que parar, respirar, e não intencionar, se pedir realmente para envolver em amor, envolver campo consciência alerta, essa coisa, eu tenho tentado fazer sempre dessa forma, acho que é muito mais amorosa, né? Eu também aprendi aqui, Sânia. Eu também não sabia. E não se embaraçar, né, também. Se embaraçar ou se emaranhar, porque muitas vezes, até por amor, existe uma certa facilidade da gente entrar naquele movimento de desequilíbrio, né? Sim. E tem um ditado popular que diz assim, se conselho fosse bom, a gente vendia. Mas você vê assim, que riqueza, é uma sabedoria popular, né? Que lembra, cala tua boca. Emana. Não está muito explicado, mas no fundo emana isso aí. E quando o Ismael traz a explicação, é muito legal, porque eu ia antes do Ismael falar, eu ia perguntar, e aí, não faz nada não, é? Quando alguém nos procura, a gente não faz nada, mas a gente faz, mas de um modo muito sutil, porque, inclusive, nossas palavras, às vezes, uma palavra ou outra, parece que fere a outra no fundo do coração dela, e não é essa a intenção, né? Então, fica aqui essa minha reflexão. De Jair. Fala. Eu estou lendo a reação. Nós é um auxílio da... Só, principalmente relacionado à minha mãe, que é bem idosa, tem Alzheimer, é doente. Eu fui gradativamente, uma coisa natural, fui deixando de rezar e pedir para ela ficar livre disso, livre daquilo. E sempre, da última internação, já fiz isso. Eu só rezo para ela que ela seja envolvida e tenha o melhor possível, que a espiritualidade vai acontecer. O que vai acontecer dali está na mão de Deus, mas eu não peço assim para que nada seja modificado, para que nada seja atingido. Eu só peço, toda vez que eu rezo para ele, faço isso agora por todo mundo, é que ele seja envolvido com o melhor que ele precisa naquele momento. Deixa que a espiritualidade entregue a ele o que realmente ele precisa, para evitar que eu enfie os pés pelas mãos e ache que esteja ajudando, e na verdade, como o André lembrou bem, fica na tua que tu não sabe o que está fazendo.
Pois é, Silvio, você é médico, ainda mais difícil ainda, né? Mas a Só vida falar vai rápido. ensinando, né? Só rapidinho, é uma sabedoria do Procurando Nemo, para quem assistiu. A Dory falava, né? Tem um momento em que o Nemo fala: eu falei para o meu filho que nada ia acontecer para ele. E ela dizia: que coisa estranha de se falar. Porque se nada for acontecer a ele, nada vai acontecer a ele. Ou seja, era ali aquela proteção, eu prometi, né? Então, só para lembrar. E só para fechar a oração do entender que é a vossa vontade, não é a nossa vontade, levam exercitar, né, para entregar, tilhando para existir. Deixa eu... Fala alguma coisa. Ué, você não tá... Oi? Pra lá, pra... Não tá me ouvindo não, Silvio? Não, tô na hora para falar junto com a música para eu ver se tá bom. Tá ótimo, acho. Tá ótimo.